Sejam todos muito bem-vindos. Hoje falaremos a respeito de gestão das emoções, nossa segunda live dessa semana. Seja bem-vindo, você que já está chegando por aqui, muita coisa boa hoje nós vamos aprender, entender e tudo tem relação ao nosso crescimento, ao desenvolvimento da nossa liderança extraordinária. Então você que já está chegando por aqui, que ainda não sabe, falaremos a respeito de gestão das emoções, tá? Eu quero pedir para você que está chegando por aqui, já fazer aquele nosso dever de casa que todo início nós fazemos, que é encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas. Como é que você faz isso? Você vai clicar nesse botãozinho aqui nesse cantinho, tá? Eu vou fazer isso inclusive agora, eu vou encaminhar junto com você. Se tremer o celular é porque eu estou encaminhando, tá? A live aqui para algumas pessoas também, para que outras pessoas possam participar. Então tire esses primeiros 30 segundos da nossa live para que você possa encaminhar essa live para outras pessoas, porque ainda que elas não assistam agora, elas vão assistir, né, em outro momento, e elas também vão ser edificadas, assim como eu e você. É muito importante nós fazermos esse papel aí de um missionário, de um evangelista do Senhor, tá? Tô encaminhando aqui, tá tremendo o celular para vocês, porque eu tô batendo na tela para poder encaminhar, e aí nós já vamos iniciar o nosso tema, e eu tenho certeza que vai ser um tema, queridos irmãos, que vai ser de muito crescimento, um tema que vai nos dar um direcionamento aí na nossa liderança. Se você não sabe, né, o nosso, já terminei de encaminhar aqui, espero que você também. Quem já encaminhou, escreva aqui, tá? No nosso chat, já encaminhei. Primeira coisa, deixa eu testar aqui como é que tá o nosso áudio para saber se tá tudo ok, tá? Só um minutinho, deixa eu ver aqui que está tudo ok o nosso áudio, para eu poder ver se tá tudo ok. Só um minutinho aí, queridos. Deixa eu ver aqui. Meu celular tá travando um pouquinho, mas acho que vai dar certo aqui. Deixa eu só ver aqui o áudio, tá? Para confirmar que tá tudo ok. Só um minuto. Meu celular tá travando um pouquinho. Tá, já tá ok, tá funcionando. Gente, vamos lá então, né? Quem tava na live ontem, que digite um amém aí no chat, presta atenção. Ontem nós tratamos também de um tema muito interessante, porém hoje nós vamos tratar de algo que está relacionado à nossa liderança pessoal, que é a gestão das emoções. Inclusive, né, para quem não sabe, qual é o nosso propósito aqui no Do Reno Academy? Você que está chegando agora, o nosso propósito aqui é desenvolver a nossa liderança extraordinária. E liderança extraordinária é muito além daquilo que as pessoas imaginam que é. Liderança extraordinária não é somente você ser um líder eficaz no contexto da sua igreja local, quanto a células, quanto a discipulado, porque isso é muito importante. Nós amamos a visão de célula, nós amamos a visão bíblica de discipulado, isso tudo é muito importante, mas nós entendemos que uma liderança extraordinária é uma liderança em todas as áreas da nossa vida, é uma liderança completa. Então é exatamente isso que nós estamos trabalhando aqui. E por que nós vamos falar hoje de gestão das emoções? Porque nós acreditamos numa liderança de dentro para fora. Ou seja, não adianta você querer liderar outras pessoas se você não consegue liderar a si mesmo. Mas, pastor, isso é bíblico? É claro que é bíblico, isso se chama domínio próprio, isso é uma característica do fruto do Espírito Santo. Então, nós precisamos aprender, antes de tudo, a nos liderar, a ter o domínio daquilo que nós falamos, a ter o domínio das nossas emoções, a levar cativo para o Senhor Jesus os nossos pensamentos, aquilo que às vezes está, sabe, nos afligido, as nossas preocupações, as nossas chateações, as nossas mágoas, coisas que são naturais que vão acontecer dentro de uma liderança. Então, olha só, né? Eu quero iniciar essa live perguntando para você algumas coisas. Por acaso você já teve vontade, em algum momento, de desistir da sua equipe? Né? Você que é líder, que é pastor, estou falando aqui para líderes, pastores, diáconos, missionários, evangelistas, líderes de célula. Você já teve vontade de desistir da sua equipe alguma vez? Em algum momento você já teve vontade assim de abrir mão de tudo, de desistir de tudo, ou então você já perdeu a cabeça com alguém, ou então você já teve, sabe, vontade de mandar alguém para bem longe de você? Gente, você não está sozinho, tá? Não está sozinho. Por quê? Porque é natural que essa é a nossa natureza humana, tá? A nossa natureza, quando não está dominada por Cristo, é natural. É normal para a natureza humana que a gente vai se estressar com as pessoas, que a gente vai ter vontade, às vezes, de falar algo que nós não deveríamos falar para essas pessoas, ou tratar de uma forma que nós não deveríamos tratar, e muitas vezes nós vamos arrepender disso depois. Porque na hora da impulsividade, na hora que vem, sabe, aquela chateação, muitas vezes nós vamos, né, muitas pessoas vão perder o controle. E eu entendo totalmente o que significa isso, porque eu também sou uma pessoa impulsiva. A minha natureza é essa. Não sei se parece, mas a minha natureza é essa. Eu sou uma pessoa impulsiva. Quando eu vejo, já falei, quando eu vejo, já disse, mas eu tenho pedido muito para o Senhor trabalhar na minha vida nesse aspecto. É por isso que eu gosto de estudar a respeito desse tema. E eu gosto de trazer esse tema para você aqui. Porque assim como o Senhor tem me ajudado nessa área, a ser uma pessoa que procura ter o fruto do Espírito na sua vida, mansidão, alegria, bondade, domínio próprio, tantos outros, assim também eu creio que você pode, através do Espírito Santo, desenvolver
receber do Senhor e colocar em prática na sua vida uma vida que tem o fruto do Espírito. Isso é muito importante. E isso tem a ver com gestão das emoções. Preste atenção, gente. Hoje o nosso tema é gestão das emoções. Quem já está chegando por aqui, seja bem-vindo. Bem-vindo, Verônica. Bem-vindo, Karina, Eliane. Bem-vindo, Silvana, tá? Todos sejam muito bem-vindos, pessoas que já estão por aqui. Eu comecei perguntando para você, tá? Eu não sei se alguém respondeu aí. Eu quero ouvir a sua resposta, eu quero interagir com você. Alguém já teve algum problema com a sua equipe? Ou então um problema com pessoas até da sua casa? Ou pessoas do ministério? Pessoas que às vezes você tá assim, entalado, você tá chateado, você tá com vontade até de falar algo que depois você sabe que vai se arrepender. Isso tem a ver com o nosso lado emocional. E isso, né, a Silvana disse, eu quero ouvir os demais aqui, gente. Eu quero que você interaja. Se isso tem a ver com você, eu quero que você responda aqui. Eu já passei por isso. A Verônica mandou mãozinha aqui, creio que sim, né? Eu também, é óbvio que já passei por isso e passamos sempre. Isso faz parte do dia a dia, né? Se você está engajado numa igreja local, é claro que as pessoas, elas são diferentes de você. Então é óbvio que, assim como numa família, dificilmente você vai conseguir relacionar bem com todas as pessoas. Sempre vai ter um ou outro que às vezes vai ficar meio entalado aqui. Um comportamento, uma atitude, uma ação, algo que a pessoa te disse, sabe? Ou que a pessoa deveria fazer e não fez. E aí o que acontece? Você vai o quê? Se chateando, se magoando. Algumas pessoas estão vivendo isso exatamente agora. E eu sei que trazer luz a esse assunto é muito importante porque isso vai te ajudar a desenvolver o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Entre outros, que você também vai aprender a desenvolver hoje. Nós vamos falar sobre isso. Eu creio que o Senhor vai te dar clareza daquilo que realmente você precisa. Então, gente, eu quero que você guarde algo, né? Receba algo nesse momento. Antes de você liderar outras pessoas, porque aqui nós estamos falando para líderes, nós temos que aprender primeiro o quê? A liderar a nós mesmos. E isso, queridos, nós temos o maior referencial de todos, que é o próprio Jesus. Eu não sei se você sabe, mas existem inúmeros versículos na Bíblia que nos mostram o proceder de Jesus e como ele reagia diante de algumas situações que eu não teria estrutura para reagir. E eu acredito que você também não teria estrutura para reagir. Por exemplo, existem alguns textos bíblicos, alguns momentos da Bíblia que mostram que Jesus foi ofendido de tal forma que ele foi chamado de Beelzebul, o chefe, os líderes dos demônios. Em outro momento, Jesus, quando ele foi aprisionado para ser levado ali para ser sacrificado, Jesus, em determinado momento, eles vendam o rosto de Jesus e eles golpeiam Jesus. Você consegue imaginar o que é uma coisa dessa? Você consegue imaginar o que é o Filho de Deus se permitindo, se humilhando a tal situação, se permitir passar por isso sem dar uma resposta que ele poderia dar naquele momento, mas a Bíblia diz que como ovelha muda ele foi levado ao matadouro. Então imagine você sendo filho de Deus, tendo todo o poder de falar assim, olha, caiam raios do céu aqui, destrua tudo isso daqui, e mesmo assim Jesus não fez isso. Jesus foi humilhado, Jesus foi ofendido, Jesus foi golpeado fisicamente, Jesus foi desmerecido muitas vezes, Jesus foi acusado de coisas que ele não fez, e mesmo assim, olha, a Silvana colocou aqui que é muito, muito impossível, eu entendo, Silvana, eu te entendo. E mesmo assim, querido, Jesus não retrucou aquilo como eu e você talvez faríamos. Porque imagino que se você leva, né, um tapa no lado de uma face, você naturalmente, dificilmente daria outra, naturalmente falando. Mas espiritualmente, Senhor, Ele nos pede coisas que são impossíveis para o homem natural realizar. É somente para o homem espiritual. E quem é o homem espiritual? É aquele que é nascido do Espírito. Então não é impossível para a nossa carnalidade, para o nosso eu. Mas não é impossível para o Espírito de Deus que habita em nós. É isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você saia dessa live, desse live aqui de meio-dia. Começamos hoje com 5 minutos aqui de atraso. Não tem problema, estamos por aqui. Vamos procurar cada vez mais começar no horário em ponto. Ontem começamos em ponto, viu? Hoje já teve 5 minutos de atraso, mas vamos lá, a gente vai prosseguir. Quem está conseguindo compreender aí? Eu quero que você escreva amém, eu quero interagir com você. A Cíntia Hanna disse verdade, tá? Então, gente, Jesus é ou não é o nosso maior referencial? É o nosso maior referencial. Então, quando eu falo de gestão das emoções, eu estou usando o meu maior referencial, que é Cristo. Que quando foi ofendido, não ofendeu de volta. Que quando foi humilhado, se colocou ainda, na verdade, numa condição de humilhação, porque ele entendia que Deus é quem justificava. E tem algo que eu sempre comento com meu esposo, eu digo isso, eu digo, amor, quando acontece algo, sabe, uma acusação, ou alguém fala algo que eu até me sinto injustiçada, porque não era aquilo, claro que é nosso primeiro impulso, né, é querer se defender. Esse é o nosso primeiro impulso. Mas logo em seguida, quando eu vou apresentar a Deus em oração, eu sinto, tá? Isso aqui é uma experiência, uma impressão pessoal. Eu sinto no meu espírito que eu não devo me defender, mas que eu devo confiar na justificação de Deus, que eu devo confiar que Deus, quando eu me calo, o Senhor vai falar por mim.
É claro que existem situações que a gente precisa falar, que a gente precisa debater, mas na maioria das vezes, sinceramente falando, eu sinto que a maioria das vezes eu preciso mesmo me calar e confiar na justificação de Deus, porque Deus, querido, Ele é aquele que abate o exaltado, mas Ele ergue o humilde. Ele é aquele que Ele muda os planos dos homens. Ele é aquele que Ele faz aquilo que é impossível acontecer, sabe? E às vezes Deus ele está só testando a nossa capacidade de dependência dele. Quando alguém te ofende, quando alguém fala algo que você se sente justiçado, você tem duas opções. Ou você vai se defender, ou você vai confiar na defesa de Deus. Ou você vai falar alguma coisa e falar, não, eu tenho que justificar, eu sei que essa é a nossa natureza. Você vai falar, Senhor, o Senhor conhece meu coração. E no tempo certo, a Bíblia diz que não tem nada encoberto que não venha a ser revelado. Então, no tempo certo, Deus ele manifesta, ele pega os seus filhos, assim como ele pegou Davi lá do meio das ovelhas e coloca numa posição de honra. Sabe, você não precisa, você mesmo, se colocar nessa posição, porque o Senhor, ele vela pelos seus e acima de tudo, ele vela pela sua palavra. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus que vela pela sua palavra. Quantos estão entendendo aí? Amém? Então, gente, olha, seja bem-vinda. Verônica já está por aqui, a Cristiane Mota, a Cris, nossa amiga também está por aqui. Glória a Deus por isso. Então, gente, Jesus, ele é o nosso maior referencial, tá? Quem está chegando agora, estamos falando a respeito de gestão das emoções. Esse ano, eu coloquei um foco, né? É claro que esse foco já estava no meu coração há muitos anos, mas esse ano específico, eu falei para o Senhor que eu quero focar nisso. Cada ano, eu procuro trazer um foco específico. Algo assim, falo, Senhor, esse ano eu quero dedicar mais tempo. Ano passado, por exemplo, foi um ano no qual eu coloquei para o Senhor, eu entendo que foi um ano de nós nos alinharmos no nosso propósito. Então, foi um ano que a gente abriu mão da nossa vida profissional, foi um ano que nós nos dedicamos integralmente ao ministério, e esse ano muito mais nós queremos fazer isso, permanecer nisso, mas foi um ano marcante no sentido de alinhamento de propósito. E esse ano, qual foi o foco que eu coloquei diante do Senhor na virada do ano? Ainda nesse período de projeto de vida para o Senhor, eu coloquei, Senhor, esse ano eu quero ser mais parecida com o Senhor. Significa que nos outros anos eu não busquei ser mais parecido, que os anos que seguem eu não serei? Não. Significa que eu quero muito me dedicar esse ano a ser mais parecida com o Senhor. Querido irmão, e para ser mais parecido com o Senhor, isso fala muito das nossas emoções. Porque às vezes é possível que você seja uma pessoa tão de Deus, mas o teu lado emocional está tão corrompido, está tão fragilizado, que você acaba sendo um mau referencial dentro da sua casa. Eu sei muito bem o que é isso. Porque muitas vezes acontece da gente estar ali buscando, orando pela nossa família, às vezes uma situação faz a gente perder a cabeça e perder a razão dentro da nossa casa, ao ponto que o Satanás vai utilizar isso contra você. E você vai ter dificuldade de alcançar a sua casa, você vai ter dificuldade de alcançar a sua vizinhança para a célula, você vai ter dificuldade de ser alguém que vai ser um instrumento nas mãos de Deus, por quê? Porque o seu lado emocional, o meu lado emocional está muito comprometido. E é exatamente isso que eu quero comentar com você. Olha, a Silvana escreveu algo aqui, eu quero ler para você, tá? Quando tem algum problema para resolver e a pessoa que está certa, eu sempre uso a pergunta, quem está mais próximo do que fala a palavra de Deus? Deixa eu ver se eu entendi, tá, Silvana? Eu acho que a Silvana usa o seguinte crivo, né? Quem será que tá fazendo aquilo que está alinhado com a palavra de Deus? É isso, Silvana? É interessante, eu gostei, Silvana. Se foi isso daí, eu achei interessante, porque de fato, às vezes a gente duvida até mesmo das nossas motivações, né? Será que eu tô errado? Será que fulano tá errado? Mas quando a gente faz usa esse parâmetro da palavra de Deus, a gente consegue perceber realmente, perceber que comportamento está alinhado com os princípios de Deus e que comportamento não está alinhado com os princípios de Deus. Gostei, interessante, gostei mesmo. Olha só, gente, então esse ano o meu foco, né, tá sendo esse. Por quê? Porque eu preciso. Eu não sei se você precisa, eu creio que sim também. Mas eu preciso ser mais parecida com Jesus. Porque assim como você, eu também tenho as minhas lutas, né? Todos os dias. É muito fácil a gente se encontrar aqui, né, na câmera, e aqui a gente está rindo, aqui a gente está brincando. É muito fácil sorrir para uma câmera. É muito fácil você entrar com alegria na igreja. Porque você passa o quê? 1h30 de tempo dentro da sua igreja, cumprimentando os seus irmãos na fé. Então é muito fácil. Mas eu entendo que o local mais difícil de nós mantermos o nosso testemunho verdadeiro é dentro das nossas casas. Porque é aqui que a gente acorda, é aqui que a gente dorme, é aqui que a gente se estressa, é aqui que a gente tem algumas ranhuras que vão acontecendo no dia a dia. E por isso eu falo, Senhor, eu quero ser mais parecida com o Senhor. E tem uma pergunta que eu sempre faço para mim mesma, que inclusive eu aprendi num livro, que o nome do livro é Em Seu Espaço, que faria Jesus. Foi um livro que eu li há muitos anos atrás e que me impactou muito. E essa pergunta que eu faço para mim mesma é, Senhor, o que o Senhor faria em meu lugar? Porque às vezes a gente não consegue encontrar algumas respostas, na verdade.
né? Às vezes para educar um filho, por exemplo, sempre tem aquele filho que é um pouco mais levado, né? Um pouco mais sapeca, tem aquele que é mais tranquilo. Então, eu tenho essa experiência aqui como mãe, e às vezes como mãe eu mesmo me questiono, Senhor, eu preciso repreender, eu preciso corrigir, mas o que o Senhor faria no meu lugar? Será que o Senhor faria a repreensão da forma que eu estou fazendo? Será que o Senhor se estressaria assim como eu me estresso? Será que o Senhor sorriria mais ou seria uma pessoa mais carrancuda como às vezes eu sou? Você consegue entender? Essa análise nos mínimos detalhes de como estão as nossas emoções, elas são muito importantes, porque isso fala do nosso testemunho, isso fala da existência de Cristo em nós. E isso para mim é muito importante, porque eu não quero ser uma pessoa que fala de Jesus, eu quero ser uma pessoa que reflete Jesus na minha vida. Então sim, eu tenho desafios também, assim como você tem. E esse ano esse foi o foco que eu coloquei diante do Senhor, e isso tem tudo a ver com gestão das emoções. Porque a área mais fragilizada nas nossas vidas, por muitas vezes, tem sido a nossa área emocional. E isso tem, às vezes, afetado o nosso testemunho cristão. Tá? Nos mínimos detalhes, isso tem sido, às vezes, uma brecha que afeta o nosso testemunho cristão. E isso é muito importante para você que é um líder, você que está aqui, você é líder. Você precisa zelar por aquilo que você reflete de Cristo no seu dia a dia, na sua vida, tá? Sabe? Isso é muito importante. Gente, vou continuar aqui, então, comentando com vocês. Eu quero prosseguir perguntando algo. Você sabe o que é gestão das emoções? Já que o nosso tema é esse, o que é gestão das emoções? Gente, gestão das emoções, eu vou traduzir numa linguagem assim que nós, né, como crentes, como cristãos, conhecemos. Gestão da emoção está ligada a domínio próprio, que é o fruto do Espírito. É claro que existem diversos, né? Dentro do fruto do Espírito existem diversas características do fruto do Espírito, bondade, mansidão, domínio próprio, diversos que tem ali, amor, e são 9, na verdade, né? Então, você percebe o quê? Que o domínio próprio é um deles. E domínio próprio, o amor, a mansidão, a bondade, tem a ver com a gestão das nossas emoções. Tudo isso tem a ver com a gestão das nossas emoções. Inclusive, na live da semana que vem, nós vamos trazer aqui para você essas 9 características do fruto do Espírito que todos nós precisamos ter na nossa liderança. Já vai ficar essa sementinha no teu coração para a semana que vem. Uma das nossas lives, acho que vai ser de quinta, nós trataremos a respeito disso, para a gente aprofundar um pouco mais nesse nosso, interno, essa mudança de fato de dentro para fora. Então, olha só. Gestão da emoção tem a ver com o fruto do Espírito, tem a ver com o domínio próprio. E, inclusive, nós temos um módulo, tá? Nós temos uma plataforma, que é a plataforma do Reino Academy. Nesse momento, as inscrições não estão abertas para essa plataforma, nem para adquirir nenhum material nosso, nem para as inscrições da plataforma, porque nós vamos abrir as inscrições provavelmente final de fevereiro, início de março, para quem quiser participar. Mas eu quero só deixar para você que lá nós temos um módulo só de inteligência emocional para líderes cristãos. Isso é muito importante, porque isso trata das emoções, trata desse lado nosso, dessa liderança de dentro para fora, tá? Mas isso vai ser assunto para um outro momento, é só para lançar essa semente mesmo no teu coração. Então, olha só, para falar para você a respeito de gestão da emoção, eu quero falar a primeira coisa que eu quero dizer para você, e é aqui que nós vamos focar hoje na nossa live, a respeito de autoconsciência, tá? Eu quero que você foque comigo aqui agora, só ver se o nosso áudio está bem, porque às vezes acontece uns bug, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, tá ok. Vamos lá, gente, olha só, eu quero que você foque na questão de autoconsciência, por quê? Primeiro, para que você entenda que a autoconsciência está envolvendo aqui 2 fatores muito importantes. Gente, isso aqui tem a ver com gestão das emoções. Eu fico preocupado porque está chegando atrasado, que não vai entender o que a gente está falando. Então, quem está pegando o bonde andando, depois você volta, assiste a live lá com paciência, vai ficar salva no nosso feed, vai estar com esse tema gestão das emoções, tá? Então, não tem erro, tá lá para você não vai perder. Mas quem já está por aqui, eu vou tentar focar e não ficar voltando sempre, que acaba, né, ficando mais longa e mais cansativa. Inclusive, até deixar aqui a contagem para ver quanto tempo de live nós temos, para a gente não passar muito do horário. Preste atenção, gente. Eu quero que você concentre muito nesse momento. Você está concentrado aí? Posso contar com a sua atenção? Isso é importante para a nossa liderança. Preste atenção. Que exatamente eu quero focar com você a respeito da gestão das emoções. Nós poderíamos falar de muitas coisas, já dei o exemplo de Jesus, já falei do domínio próprio, mas eu quero focar com você a respeito de um elemento essencial dentro da gestão das emoções, que é a autoconsciência. Essa autoconsciência, ela divide-se de 2 formas principais. Primeiro, a consciência de quem você é em Deus. Você ter consciência de quem você é em Deus, esse é o primeiro ponto da autoconsciência, é muito importante. Porque quando você tem segurança de quem você é em Deus, cai por terra um monte de pensamento aprisionador que pode estar fragilizando o teu lado emocional. Por exemplo, né, se a gente fosse tentar resumir, quem que você é em Deus? Você é filho de Deus. João até anotei alguns textos aqui referentes, só para eu falar rápido para que você possa entender resumidamente quem você é em Deus. João capítulo 1, versículo 12, nos diz que nós somos filhos de Deus. João 15:15 nos diz que como discípulos nós somos amigos de Jesus. Olha só outra coisa que você é. Então você precisa ter segurança de quem você é em Deus, isso é autoconhecimento.
Romanos 5:1 nos diz que nós fomos justificados. 1 Coríntios 6:17 nos diz que nós estamos unidos com o Senhor e que nós somos um só com Ele. 1 Coríntios 6:19 nos diz que nós fomos comprados por um preço altíssimo e que nós pertencemos ao Senhor. 1 Coríntios 12:27 nos diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 3, nos diz que nós fomos escolhidos por Deus e adotados como seus filhos. Gente, tem aqui trocentos versículos que eu poderia trazer para você, mas eu só quero resumir tudo isso que eu falei aqui, dizendo para você que você é uma pessoa amada e querida por Deus, que você é um filho escolhido pelo Pai. A primeira parte da autoconsciência, foca aqui comigo, por favor, não se distraia. A primeira parte da autoconsciência tem a ver com gestão das emoções, isso. A primeira parte da autoconsciência que nós precisamos ter é que entender quem nós somos em Deus. Porque quando nós entendemos isso, a insegurança, a autopunição, a questão de complexo de inferioridade que muitas pessoas têm e por conta disso elas estão aprisionadas em alguns aspectos das suas emoções, isso tudo vai cair por terra quando elas têm segurança de quem elas são em Jesus. Que elas são compradas pelo Senhor, que elas foram lavadas e redimidas pelo Senhor, que elas são filhos amadas, que Deus tem pensamentos de paz a teu respeito, que Deus tem coisas grandiosas preparadas para você. Porque se você se acha tão inferior e tão pequeno, você às vezes não se sente nem capaz de ser um grande instrumento nas mãos de Deus. De fato, nós não somos capazes, mas o Espírito Santo aqui nos capacita. Então a primeira parte do autoconhecimento que eu quero tratar com você nessa live é você entender quem você é em Deus. Mas aí tem uma segunda parte, não perde o fio da meada. Segunda parte do autoconhecimento que é muito importante para a gestão das suas emoções, para mim e para a sua, porque eu estou incluída aqui no mesmo pacote que você, que eu também me estresso, que eu também tenho os desequilíbrios, porque eu também às vezes me espoleto, né? Isso é normal. Eu quero que você entenda algo, a segunda parte da gestão das emoções que todos nós precisamos ter como líderes, como pessoas de Deus, é nós entendermos agora que prisões, agora é um outro tipo de autoconhecimento, presta atenção. O primeiro é quem nós somos em Deus, beleza, você já entendeu esse. Agora o segundo é que tipo de prisões eu tenho me permitido ser aprisionada, me submeter. Porque sim, existem pessoas que o seu lado emocional está tão fragilizado que elas estão sendo aprisionadas, e eu vou focar aqui nos pensamentos e alguns tipos de pensamento. Por que eu estou focando nos pensamentos? Porque tudo começa aqui na nossa mente. Aquilo que nós agimos, aquilo que nós falamos ou fazemos tem muito a ver com aquilo que está aqui. E quando eu digo mente, está relacionado ao coração. É por isso que a Bíblia fala que a boca fala o que o coração... A boca fala aquilo que está cheio o nosso coração. Isso tem a ver o quê? Com a nossa mente, com o nosso coração. Então é natural que existam alguns pensamentos que estejam nos aprisionando. E a segunda parte do autoconhecimento é eu conseguir entender o que é que está me aprisionando. O que é que está me fazendo agir assim como eu estou agindo? O que é que está me fazendo me comportar dessa forma? Porque tem muitas coisas, muitos pensamentos que podem estar nos levando a comportar assim. E eu quero dar um exemplo para você a respeito, né? Tanto dessa questão de quem você é em Deus, da questão do seu testemunho, quanto também na questão do autoconhecimento, no sentido de você entender que tem algumas coisas te dominando. E eu falei logo no início, né, que essa questão da gestão das emoções, ela é muito importante, sobretudo para a nossa questão de testemunho. Eu quero só dar dois exemplos para você, contar duas histórias rapidinho aqui, para você entender, né, histórias aqui que aconteceram nesse caso comigo mesmo, para você entender o quanto é importante a gestão das emoções. Olha só, a primeira história que eu lembro, assim, que me marcou muito, foi uma certa vez eu estava muito chateada com uma determinada pessoa, e aí eu orei antes de conversar com aquela pessoa no telefone. Eu falei, Senhor, me ajuda, eu não quero me estressar, eu não quero falar o que eu não devo falar. Isso tem alguns anos atrás, tá? Acho que mais de 10 anos atrás. Mas eu lembro bem desse episódio. E eu orei assim, Senhor, vamos lá. Eu tava tranquila, eu tava serena, eu tava tudo controlado aqui, vamos lá. Aí eu peguei o celular, quando eu comecei a ligar, que eu comecei a falar, aí eu saí de mim. Eu perdi o meu controle emocional na hora. E quando eu terminei aquela ligação, que eu falei um monte de coisa que eu não queria ter falado, eu fiquei pensando, Senhor, por que eu fiz assim? Por que eu agi assim? Puxa vida, eu tinha dito pra mim mesma que eu não ia fazer isso, mas eu fiz. Sabe quando você não tem o controle de você mesmo? Então, e eu lembro que nesse dia, Deus ministrou algo ao meu espírito. Deus disse assim ao meu coração, tá? Isso é uma experiência particular. Não sei qual a sua experiência, estou falando da minha experiência. Algo que eu vivenciei, ninguém pode roubar de mim, porque foi algo que eu vivenciei. E a minha experiência foi, o Senhor ministrou algo ao meu coração. Minha filha, porque a minha pergunta foi assim, por que eu agi assim, né? Isso só acontece porque, a resposta de Deus para mim, porque você tem muito de você e pouco de mim. Queridos, isso tem tudo a ver com a gestão das emoções, porque quando você se submete ao senhorio de Cristo, quanto mais relacionamento você tem com Cristo, mais você está morrendo para você mesmo e mais você está vivendo para Jesus. Só que às vezes o que acontece é que nós não estamos nesse lugar de mortificação.
A gente ainda é muito, né, o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade, a nossa explosividade. Eu sou assim, eu não levo desaforo para casa, meu jeito é esse mesmo. E aí o que acontece, a gente se segura nesse tipo de coisa e a gente esquece que viver para Cristo é morrer para nós. Então nesse dia eu pude entender que sim, né, eu precisava morrer para mim mesmo, muito mais, e que diariamente eu precisava morrer para mim mesmo. O segundo exemplo que eu quero comentar aqui com você, queridos líderes, é que de uma outra ocasião também, há muitos anos atrás, eu acho que eu era líder de célula na época, que eu tinha célula na nossa casa, no caso no apartamento dos meus pais. Minha mãe está até por aqui pela live, que eu já vi ela, seja bem-vinda, mãe. Então, lá na casa dos meus pais, nessa época eu morava com eles, ainda não era casada, era solteira, era líder de célula. E meu irmão caçula, o Leno, né, morava eu, o Hugo e o Leno, eu e meus irmãos morávamos juntos. E desde criança, né, a gente brigava muito, eu com o Leno. Então nessa época eu já era líder de célula, estava tentando ganhar meus vizinhos para Jesus, evangelizava aqui no prédio, subia e descia os andares, né, convidando as pessoas. Legal. Aí, um determinado dia, eu lembro que teve uma confusão minha com o Leno em casa. Assim, né, de gritaria, não pancadaria em si, mas de gritaria, de confusão, de xingamento. Eu fiquei estressada com ele, ele ficou estressado comigo. Tudo bem, aconteceu. E aí, um dia depois, ou no mesmo dia, eu não recordo, eu fui pegar o elevador, e aí você sabe, né, que mora em prédio, é um prédio, né, e são vários apartamentos voltados para o mesmo corredor. Então, às vezes, uma discussão que tem aqui, outro vizinho pode estar ouvindo, né, principalmente quem está no corredor. E na hora, né, do calor, da emoção, a gente nem pensa nisso. E aí eu lembro que no mesmo dia, ou no dia seguinte, eu fui pegar o elevador do prédio. Aí, quando eu entrei no elevador do prédio, o vizinho, né, de uma porta ao lado do nosso apartamento, entrou junto também. E aí, na hora do elevador, ele bateu assim no meu ombro e falou assim, essa vizinha é braba. Ele falou pra mim e eu fiquei morta de vergonha, porque eu tive a certeza que ele ouviu a nossa discussão, que tinha acontecido há pouco tempo atrás. Então, isso assim serviu pra mim, eu fiquei pensando, meu Deus, que testemunho eu estou dando. Como é que eu vou ganhar os meus vizinhos para Jesus se o meu comportamento é esse, se eu não tenho domínio das minhas próprias emoções? É por isso, gente, a mãe tá até mandando a risadinha, porque a mãe sabe, né? Não é fácil também lidar com ele, mas a gente sabe que isso não é justificativa. Sei que tem pessoas que são mais difíceis, pessoas que são mais amáveis, mais fáceis de lidar, mas a verdade é que a pergunta que eu faço para você, o que está te dominando? Você está permitindo que o Espírito Santo te domine ou você está deixando as suas emoções te dominarem? Porque esse lugar em Deus que Deus tem preparado para nós, de fato, é um lugar onde o fruto do Espírito se manifesta na nossa vida. E para isso acontecer, as nossas emoções precisam estar no controle de Deus. Se eu sou uma pessoa impulsiva, tudo bem, essa é a minha natureza, mas eu levo isso para o Senhor. Isso vai passar pelo crivo do Senhor. Ele vai me transformar. Você está conseguindo entender o quanto é importante o nosso testemunho? O quanto é importante a gestão das emoções? Porque isso, não adianta você ser um líder que prega a palavra de Deus, né? Um líder de célula que está tentando ganhar almas. Se o seu emocional não está tratado, você pode colocar tudo a perder. Quem está entendendo aí, gente? Quem está entendendo, digite amém, por favor. Então, para a gente prosseguir aqui e não demorar muito, eu quero dar alguns exemplos para vocês de alguns pensamentos que tentam nos dominar, principalmente voltados para a área da liderança, já que a gente está falando aqui com líderes, tá? Líderes cristãos em específico. Serve para todo tipo de pessoa, mas eu quero trazer aqui voltado para a nossa realidade como líderes aqui. Então, olha só, alguns exemplos aí de pensamentos que podem tentar nos dominar. Olha só. Um pensamento que pode tentar dominar e travar muitos líderes, né? Isso tem a ver com a gestão das emoções, preste atenção. Primeiro pensamento, que eu anotei alguns aqui para compartilhar com vocês. Timidez e insegurança. Quantas pessoas no seu ministério, elas não se permitem desabrochar, porque elas estão seguras na timidez, na insegurança. Geralmente a insegurança anda de mãos dadas com a timidez. E aí você fala, fulano, você vai liderar uma célula, fulano, você vai compartilhar a palavra, fulano, você... E o próprio Espírito, não é só algo que o homem está convidando, mas o próprio Espírito de Deus está direcionando essa pessoa para um lugar de crescimento, de envolvimento, sabe? De viver coisas mais profundas, mas ela continua presa na insegurança e na timidez. Gente, isso daqui é gestão das emoções. Você vai viver a vida toda escrava da timidez, da insegurança, ou você vai falar, Senhor, mesmo com insegurança, mesmo com a timidez, eu digo sim para o teu chamado. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, porque é no meio desse processo que você vai sendo tratado nas suas emoções. Agora, quem recua, né? Quem fica ali no lugar de conforto, de aparente segurança, se escondendo do seu chamado, do seu propósito, nunca vai viver o sobrenatural de Deus, infelizmente. Um outro pensamento que aprisiona, não vai dar para a gente aprofundar muito, tá? Como eu disse para você, nós temos na plataforma do Reino Academy um módulo só tratando da inteligência emocional para líderes cristãos. Hoje aqui eu quero tratar algumas áreas, alguns pensamentos dentro das nossas emoções que precisam ser tratados. Segundo que eu anotei aqui, pensamento que às vezes tem travado muitos líderes cristãos. Boa tarde ao Andrei
Ai meu Deus, Andrei-se Rocha. É isso, né? Boa tarde, a paz, Andrei-se Rocha. Seja bem-vindo. Segundo pensamento que eu anotei aqui alguns, tá? Segundo pensamento que eu anotei aqui para compartilhar com você, autopunição. É aquela pessoa que ela mesmo, né? Ela se cobra tanto, já é um outro extremo, ela se cobra tanto que nunca é bom o suficiente. Aí o que acontece, geralmente esse tipo de pessoa está muito também associada à questão do perfeccionismo. Essa pessoa, ela quer tudo tão perfeito, ela quer tudo tão, sabe, assim, no mundo que não existe, é só na cabeça dela. E o que acontece? Ela se trava por conta disso, porque não está perfeito. Eu não sei quantos lembram, hoje a gente está com o cenário bonitinho aqui atrás, né? Mas quando eu comecei a gravar o primeiro vídeo, volta lá no nosso Instagram, ver nosso primeiro vídeo do Reino Academy, você vai ver primeiro, né, que eu tô com a boca um pouco inchada, que eu tinha arrancado um dente, tô toda estranha. Eu tô gravando numa parede toda feiosa lá atrás, não tem problema. Por quê? Porque, querido, o importante é nós começarmos, é o pontapé inicial. Se eu fosse esperar, tá com o cenário pronto, ter microfonezinho aqui de lapela, que agora a gente tem, mas antes não tinha, um celular melhorzinho, que agora já tem, mas antes também não tinha, para fazer as lives, eu nunca ia começar a fazer. E a autopunição, o perfeccionismo, eles geralmente também andam de mãos dadas porque essa pessoa ela nunca se sente boa o suficiente ou a condição nunca é boa o suficiente para ela poder dar um primeiro passo. E ela fica presa nisso. Ela nunca lidera uma célula, ela nunca toma uma iniciativa de fazer algo, um projeto que Deus está gerando no coração dela, porque ela está presa nisso. Outro pensamento que tem prendido muitos líderes, o sentimento de culpa. Eu vou falando aqui rapidamente de alguns, tá? Sentimento de culpa, aquela pessoa está aprisionada nesse sentimento por causa de algo que ela deixou de viver lá atrás, mas Deus está te chamando para o novo, Deus está te chamando para uma nova estação. Sentimento de vingança, quando essa pessoa às vezes é ofendida, às vezes até mesmo dentro do ministério. Porque, gente, pastor, acontece? Isso é óbvio que acontece. É claro que acontece, gente. A igreja, ela é feita por pessoas e o ser humano, ele é falho. Então, existem pessoas que elas travaram no seu ministério porque elas estão com sentimento de vingança dentro de si. E a palavra nos diz que a vingança é do Senhor. Isso não pertence a nós. Não seja você alguém que se justifica, não seja você alguém que queira se autoglorificar, não que eu vou mostrar que eu sou boa, porque eu vou mostrar, para que eu vi, eu vou mostrar que eu estou certa. Não, querido. Espere isso, dependa do Senhor nesse sentido, porque Ele vai te honrar no tempo certo. Mas não queira ser você aquele que é um agente de vingança na vida de alguém, porque essa posição não é sua, ela é de Deus, isso pode estar travando seu ministério. Um outro pensamento que tem prendido muitos líderes, que eu já mencionei aqui, é o complexo de inferioridade. A pessoa, em vez de olhar para ela e falar, eu vou ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, ela fica se comparando com o outro. O fulano tem mais frutos, o fulano faz melhor isso. A igreja do fulano tem mais convidados do que a minha. A célula do fulano multiplica mais do que a minha. Não se compare com o fulano. Se compare com quem você foi ontem. Você está sendo uma pessoa melhor hoje? Você está sendo uma pessoa que está buscando uma profundidade, uma base sólida em Deus hoje? Então você está avançando. Às vezes a gente não consegue reconhecer o nosso próprio progresso, mas nós precisamos reconhecer, porque como é que nós vamos avançar se a gente não consegue ser grato por aquilo que Deus já está fazendo na nossa vida? Quem está entendendo aí, gente? Amém? Um outro sentimento aqui, outro pensamento que tem travado muitos líderes, tá? Que tem a ver com a gestão das emoções, o ciúme, tá? Tem a ver com a comparação, tem a ver com o complexo de inferioridade que eu disse para você. As fobias, o que são as fobias? São os medos. A pessoa está travada pelo medo de não ser boa o suficiente, pelo medo do que as pessoas vão falar, pelo medo de não conseguir terminar algo que ela está começando. Gente, o que é na nossa vida que não tem risco? Será que a nossa vida natural, ela tem, né, você ouviu a frase, para morrer basta estar vivo? É isso aí. A nossa vida natural tem risco. Você acorda hoje, você não sabe nem se você vai dormir, se você vai chegar vivo na sua casa, porque existe uma série de variáveis que podem, né, a sua vida pode acabar de uma hora para outra. E a Bíblia não engana ninguém a respeito disso. Agora, se na vida natural isso acontece, muito mais na vida espiritual. Você vai ter medo, né? Tem gente que tem medo até do crescimento. Tem gente que tem medo de não dar certo. Tem gente que tem medo de começar e não conseguir terminar. Você não pode se travar por causa do medo, senão você não vai viver o sobrenatural de Deus. Volto a falar. Outros pensamentos, irritabilidade, impaciência. Quantas pessoas, quando começaram na sua caminhada, queriam que as pessoas tivessem paciência com elas, mas não tem paciência com o outro. Não tem. O fulano não quer nada com nada. A fulano não quer compromisso. Mas, gente, lembra de você nisso? Você tinha compromisso? Você tinha todas essas características que você tem hoje? Não tinha. Né? Eu lembro que no início da minha caminhada com Deus, eu fui chamada a atenção pelo meu pastor na época, porque eu não tinha compromisso. Eu não tinha compromisso. E por que eu não tinha compromisso? Porque eu não havia ainda maturidade na fé. Eu estava começando a caminhar. E aí o que acontecia, qualquer feriado eu viajava para Breves, que era a cidade dos meus pais. E aí quando o pastor achava que ia contar comigo, eu já estava viajando.
Chegou uma hora que ele teve que me disciplinar, que ele teve que me colocar no banco e falar assim, olha, você precisa aprender a ter compromisso. Queridos, isso foi bênção para minha vida, porque eu comecei a despertar para entender que de fato eu precisava ter compromisso, e eu não tinha. Então, às vezes a gente quer cobrar algumas coisas, a gente é impaciente com as pessoas, mas a gente queria que as pessoas fossem pacientes conosco, na época que nós precisávamos disso. Então, a gente precisa, né, apesar assim, de existir pessoas tão diferentes de você, talvez você se julgue uma pessoa até melhor do que as outras, mas nós precisamos ter paciência. Paciência. Entender que cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um processo de amadurecimento, senão nós vamos desistir facilmente das pessoas. E isso é muito preocupante para a nossa liderança, você não acha? Olha só, um outro pensamento que tem travado muitos líderes tem a ver com a gestão das emoções, tá? A dificuldade de pedir desculpas e se curvar em agradecimento. Sabe o que está ligado? Isso aí está muito ligado à questão do orgulho, à falta de humildade. A pessoa erra, mas ela fala assim, eu não vou pedir desculpas, porque ela acha que pedir desculpas é se colocar numa condição de inferioridade. Não é, querido. Quando você tem a humildade de reconhecer que você está errado, na verdade você está se elevando a um outro patamar. Porque a maioria das pessoas não tem essa humildade. E quando você faz isso, isso é sinal de engrandecimento. E não de você ser menor do que o outro. Pedir desculpa, não somente pedir desculpa, mas também saber agradecer. Saber reconhecer aquilo que a sua equipe está fazendo, aquilo que as pessoas estão ao seu lado, a sua família, né, o seu esposo. Às vezes é um pequeno progresso que o seu esposo tem, mas, poxa, saiba agradecer isso. Porque isso vai motivar ele a progredir um pouco mais, isso vai motivar a sua equipe a progredir um pouco mais. Traga esses exemplos para a sua vida, para o seu caso concreto, tá? Um outro pensamento aqui, eu vou só falar agora rapidamente, para a gente não demorar muito, que já estamos a 36 minutos de live, já vamos encerrar. Ansiedade, né? Ansiedade é algo que no nosso ministério, às vezes, eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, e eu tenho pedido para o Senhor, meu Deus, eu preciso de paciência. Paciência também é fruto do Espírito, isso também tem a ver com as emoções. Senhor, eu não quero ser ansiosa, eu quero viver cada etapa do processo que o Senhor está me fazendo passar. Me ajuda nisso, eu me coloco no lugar de dependência. Ansiedade. Se você viver pela ansiedade, você vai acabar desistindo no meio do caminho, porque a sua estrutura não vai suportar a ansiedade que está dentro de você. Pessimismo, líderes que não têm espírito de fé, que não creem que vão crescer, que não creem no tempo de Deus. E outros tantos pensamentos que eu poderia compartilhar com você. Conformismo, de quem não quer ir adiante. Coitadismo, de quem sempre se coloca numa posição de vítima. Ah, eu não vou crescer, eu não vou conseguir, é só o fulano que cresce. Eu não sou bom, eu não consigo, o Senhor não me preparou, nada dá certo para mim. Sabe? Esse tipo de pensamento vai travar a nossa liderança. Necessidades neuróticas, como, por exemplo, necessidade de poder, de estar sempre certo, de estar no controle da situação, de ter atenção, de ser o centro da atenção. Ah, porque se eu não for o líder, se eu não encabeçar o grupo, nada dá certo. Esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento é algo que precisa ser tratado dentro de nós. Falar compulsivamente, não deixar os outros falarem, não deixar que as pessoas também participem, se preocupar muito com a sua imagem social, mais daquilo que realmente você é. Estou só falando aqui, você vai anotando aí, você vai pegando para a sua vida. Pensamentos de individualismo, sabe? Eu já vi muitos líderes que eles só fazem bem algo quando eles estão à frente. Isso é um pensamento, é uma vida olhada para o seu umbigo, é um individualismo. Pensamentos de solidão social, você pode estar envolto por muitas pessoas, mas você não se deixa envolver, você não se deixa interagir, você não se permite fazer parte de uma família em Cristo. E outros tantos, inveja, tá? Sofrimento por antecipação, que muitas pessoas têm, muitos líderes têm. Pessoas que vivem ruminando perdas e frustrações, elas estão sempre no passado, lembrando de algo que fizeram para elas, algo que não deu certo, elas não crescem por conta disso. Cobrança excessiva, compulsão por reclamar, pessoas que vivem reclamando o tempo todo. Dificuldade de se reinventar, ou seja, pessoas que não aceitam novos desafios. Quando acontece, chega uma situação de novo desafio, ela trava, não vou, não consigo, né? Porque ela está ali no conformismo. Gente, são muitos pensamentos que podem estar nos travando. Eu só mencionei alguns aqui para vocês, a gente pode até aprofundar no outro momento. Mas eu quero encerrar essa live não só dizendo assim, olha gente, tá aqui, olha, o problema é esse, toma aqui para vocês. Não é isso. Eu quero encerrar essa live dizendo para você qual é a solução bíblica de como vencer esses pensamentos. Como gerir bem essas emoções dentro de nós, já que o nosso tema é a gestão das emoções. Como que eu faço isso? Quer dizer, eu quero ler um texto com você que eu gosto muito, tá? Deixa eu só abrir aqui o notebook, que já fechou, mas eu deixei anotadinho para compartilhar com você. É um texto que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento
para torná-lo obediente a Cristo. Não tem como. Se você terminou esse salário, está terminando agora, né? Você está falando assim, meu Deus, eu tenho uns pensamentos aí que a pastora falou, eu tenho mesmo. E eu estou sendo travado por isso, não sei quem que tem aí. Mas antes de você encerrar essa live, eu preciso dizer para você, não somente apontar aquilo que pode estar travando a sua liderança ou travando a minha liderança, porque assim como você, eu também preciso de gestão das emoções, eu também preciso desse direcionamento de Deus. Mas eu quero encerrar dizendo para você como você pode vencer isso. E a própria palavra já nos dá clareza nesse sentido, levando todo pensamento cativo ao Senhor Jesus. Não tem outro caminho senão você sendo uma pessoa dominada pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito, que são diversos, que eu já falei, são 9, que nós vamos na live seguinte, quinta-feira que vem a gente vai tratar desse fruto do Espírito na vida de um líder, de uma pessoa de Deus. O fruto do Espírito aqui, querido, ele só vai se manifestar na vida de uma pessoa que está buscando isso. Não é algo compulsório. Sabe o que é compulsório? Aquela coisa que é obrigatória. Tipo assim, entreguei minha vida para Jesus, já estou aqui com o fruto do Espírito se manifestando em mim. Não, é algo que você precisa buscar em Deus. É algo que você precisa se render diariamente para Cristo. Então não tem nenhuma forma de você vencer esse tipo de pensamento, esse tipo de aprisionamento que está ali, ó, atrapalhando o seu emocional, que está ali impedindo de crescer, se você não levar isso para Jesus. Se você não se colocar no local de ser totalmente controlado, não pelo seu eu mais, mas controlado pelo Espírito Santo que habita em você. E isso só vai acontecer quando você entender que isso é um processo. Isso é um processo. E é um processo de começo e recomeço. É um processo que todos os dias você volta. Tem uma live que eu lembro que a gente fez aqui há algum tempo atrás, acho que ano passado, retrasado, que falava volte todos os dias para Deus. É esse processo que nós precisamos passar. Todos os dias eu estou buscando isso no Senhor. Estou falando agora, sinceramente, a meu respeito. Todos os dias do Senhor, eu preciso ter mais paciência, eu preciso ter um coração mais bondoso, eu preciso ser uma pessoa mais amorosa, a começar pela minha família, eu preciso. Mas no decorrer desse caminho, o que é que vai acontecendo? Eu vou falhando em alguns momentos. Só que quando eu falho, e eu me rendo a essa falha, eu falo assim, realmente, eu sou assim mesmo. Não tem jeito para mim. Aí quando eu falo isso, queridos, eu estou invalidando o sacrifício de Jesus na cruz, porque Jesus me alcançou não somente para eu ser liberta, né, do inferno, mas também para eu ser liberta do pecado. E quando eu vivo uma vida de ódio, de briga, de mágoa, de rancor, de reclamações, de gritarias, de murmurações, eu estou vivendo uma vida de pecado? Sim, eu estou vivendo uma vida de pecado. Jesus me libertou não é só da condenação do inferno, mas também do pecado, do poder do pecado. E quando eu me coloco para Jesus diariamente, mesmo falhando, mas eu volto e falo, Senhor, eu falhei, hoje eu não fui tão mansa quanto eu deveria, eu não fui tão bondosa, eu não tive um coração tão parecido com o Senhor quanto eu deveria, eu não levei para o Senhor todas as minhas emoções, os meus pensamentos, cativa o Senhor como a tua palavra me diz. Mas Pai, renova em mim a alegria da salvação, renova em mim a oportunidade de mudança. E quando você faz isso diariamente, voltando ao Senhor, não tem outra. A consequência é que dia após dia você vai se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. E é exatamente esse o centro da nossa live hoje. Quando eu falo de gestão de emoções, eu estou falando seja uma pessoa dominada pelo Espírito Santo. E quanto mais dominado você for pelo Espírito Santo, mais parecido com Jesus você será. Menos de você terá e mais de Jesus vai se manifestar através de você. Quem conseguir entender aí, gente? Se você conseguir entender, é exatamente isso que nós precisamos. Você acha que tem alguém precisando ouvir essas palavras que nós comentamos aqui? Caminha essa live para essa pessoa. Você acha que você mesmo, eu peguei o bonde andando, eu não peguei tudo aqui, volta, assiste a live, vai ficar salvo no nosso feed. Só não deixe de pegar essa porção, esse alimento de hoje e colocar em prática na sua vida, tá certo? Gente, no mais, estamos a 43 minutos de live, eu quero encerrar essa live declarando isso sobre você, que você possa ser uma pessoa mais cheia do Espírito Santo, que eu possa ser essa pessoa que procura colocar as minhas emoções diante do Senhor. E não me deixar dominar por aquilo que é a minha natureza, porque a Bíblia diz, o nosso coração é enganoso. Quando ele fala de coração, ele está falando o quê? Das nossas emoções, ele está falando do nosso eu. Ele está falando, sabe, da nossa natureza pecaminosa. Ela é enganosa. Mas quando você submete a Jesus, você dá a oportunidade ao Espírito Santo de cada dia mais te tornar mais parecido com o Senhor. E é exatamente isso que nós precisamos. É exatamente isso que nós precisamos. O Andrei Rocha disse, glória a Deus por sua vida, pastor, amém. Minha mãe está por aqui também, glória a Deus por isso, que ótimo. A Eutiane mandou amém. Gente, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra fique no seu coração. Hoje nós falamos a respeito da gestão das emoções, eu espero mesmo que você tenha sido edificado. Não é um conhecimento humano, mas é algo bíblico. É uma direção do Senhor para a nossa vida, para que você não seja aquele líder que constrói
e depois destrói com uma atitude. Você pode ir além. Você pode ser uma pessoa dominada pelo Espírito Santo. Ser dominado pelo Espírito Santo não é ruim. É exatamente aquilo que nós precisamos, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Para quem não sabe, as nossas lives estão acontecendo agora quintas e sextas, mas todos os dias aqui no feed do Instagram tem algum conteúdo de edificação para o teu ministério, para a tua liderança extraordinária, tá certo? Que Deus abençoe, obrigada quem está por aqui. Deixa eu só agradecer algumas pessoas, tá? Rapidinho, a minha mãe, a Eutiane, a Cristiane, Séfora Sena, Maria Neila, Andresse Rocha, Helena Lúcia Gonçalves, Terezinha Lima, Eucilene dos Santos, Verônica Martins, tem outras pessoas que estão passando por aqui, que já passaram, que entraram e saíram, não tem problema. Depois você vai assistir essa live completa que está lá para você. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu ministério e parabéns, porque você está se capacitando, você está buscando crescimento, tá? Eu aguardo você todos esses dias aqui, mas em especial quinta e sexta. Marque esse compromisso na tua agenda, meio-dia. Esteja aqui para nós estarmos nos edificando juntos, tá? Desenvolvendo a nossa liderança extraordinária. Que Deus te abençoe. Nos vemos aí, tá? Deus te abençoe. Vamos ter vídeo aqui todos os dias, amanhã, hoje. Todos os dias vou ter vídeo pra gente de edificação, tá? Deus abençoe você. Deixa eu desligar, finalizar aqui a nossa live. Olha, a Nayana também tá por aqui, a Luana, né? Deus abençoe, Luana. Deixa eu ver se consigo desligar aqui a nossa live, tá? Meu celular tá com uma dificuldade. Espera lá, tem que tirar aqui, rapidinho, gente. Gente, muito obrigada, de verdade. Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui, que tá com o touchscreen dele tá com uma dificuldade. Tá na hora de trocar de celular, né? Deixa eu ver aqui. Ai, Deus. Não tô conseguindo. Vou virar aqui a câmera para tentar conseguir. Ai, gente, não tô conseguindo. Mas quem quiser sair já pode sair, tá? Já terminei aqui. Estou tentando desligar. Ai, senhor, tá difícil. Deixa eu limpar aqui. Desliga. Gente. Ah, agora vai. Pronto. Consegui. Gente, Deus abençoe. Bom final de semana a todos, tá?